Essa semana eu fiz uma enquete no meu feed perguntando por que os relacionamentos de hoje em dia não têm mais durabilidade. E diante dessa enquete surgiram inúmeras respostas, né? Na verdade, eu concordo com todas. Teve uma pessoa que disse aqui que pela ausência de muitas coisas, dentre elas o respeito e a admiração. Concordo. Não existe casamento, não existe relacionamento onde não há respeito. Também não existe relacionamento onde não há admiração. O que faz a gente permanecer ao lado de uma pessoa é a admiração, é o respeito. É através da admiração e do respeito que se surge o amor. A gente não prende uma pessoa a nós, mas o fato da gente despertar a admiração e o respeito faz com que essa pessoa permaneça ao nosso lado. Então, quando há respeito e admiração, a pessoa deseja ficar conosco. Quando a gente transmite a segurança para uma pessoa, a gente prende uma pessoa. Quando a gente desperta a admiração em uma pessoa, a gente prende uma pessoa. Então, a base do amor é a admiração e o respeito. O amor, ele existe na admiração e no respeito. Teve uma outra resposta aqui, ó. A falta de respeito também é a ilusão de que a pessoa deve ir atrás da felicidade individual. Vende-se a ideia que é preciso ser feliz a qualquer custo, cada um pensa apenas em si. Realmente, os casamentos de hoje, eles não estão dando certo por causa do egoísmo. Ou seja, meus sentimentos, meus desejos, os meus sonhos, o meu trabalho, meu isso, a minha família, tudo o meu. O casamento, ele é o nosso. Se a gente não mudar esse padrão comportamental e de levar do eu, do meu, para o nós e para o nosso, o casamento não vai existir. Casamento é dois em um, não um em um. Então, para que um relacionamento dê certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com o egoísmo. Egoísmo. Tanto que na minha mentoria, que eu estou acompanhando um grupo, né? Ontem eu falei sobre isso. É o nosso. É nós e não eu. E a gente precisa trazer, né, como eu passei para eles, atividades, exercícios para curar o egoísmo. Se não curar o egoísmo, não existe relacionamento. É por causa do egoísmo que muitas pessoas traem. Elas buscam o eu, o meu prazer, a minha felicidade, a minha satisfação, a minha realização. Casamento onde está focado muito no eu, deixa de existir. Uma outra resposta, porque os casais de hoje querem muito competição. Isso está envolvido ao egoísmo, né? Quando as pessoas são egoístas, vai existir a competição. Gente, casamento não é um competindo com o outro, mostrando quem pode mais, quem pode menos. Casamento é os dois unidos, lutando contra as ervas daninhas do mundo, lutando contra orgulho, vaidade, egoísmo, contra a traição. Casamento é isso. Se vocês ficarem atacando um ao outro, não vai existir casamento. Muitas pessoas têm esse hábito de ficar atacando um ao outro, né? Essa guerra fria dentro do casamento, isso só destrói. Quem tem esses comportamentos de guerra fria demonstra pessoas imaturas, pessoas cheias de traumas, pessoas que não estão preparadas para um casamento. Então precisa curar o eu interior para que se possa viver um casamento. Aí precisa de ajuda. Casais que estão em guerra precisam de ajuda. Onde um está atacando o outro precisa de ajuda. Não tem jeito. Porque vocês vão levar esses hábitos para outros relacionamentos, caso vier a separação. Então, para que a gente viva um relacionamento, a gente precisa entender que não é um contra o outro, os dois contra o problema, contra qualquer situação. Casamento, você tem que trazer a paz e não a guerra. O amor, não o ódio. A união, a conexão, não a discórdia. Vocês estão plantando discórdia, vocês estão levando o casamento de vocês para uma crise, para uma separação e para um divórcio. Outra resposta que me disseram aqui é porque muitos se perderam valores, resiliência e deixam levar por ostentação, vaidades, aparências. Sim, gente, olha, casamento a gente tem que ter foco. Foco. Eu estou focada no casamento, eu quero viver um casamento. Então, se eu quero viver o casamento, eu tenho que entender que eu vou ter batalhas, vou ter dificuldades dentro do casamento. É impossível você conviver com uma pessoa que tem mundos diferentes, valores e princípios diferentes e não haver uma guerra interna.
Então, quando a gente fala em se casar, a gente tem que ter a sabedoria de buscar pessoas por valores e princípios em comuns, porque pessoas de valores e princípios diferentes vão ter guerra dentro do matrimônio. E aí você é uma pessoa virtuosa, uma pessoa cheia de valores e princípios, uma pessoa temente a Deus, que obedece à Sagrada Escritura, e casa uma pessoa que não tem fé em Deus, que não vive valores e princípios. E aí? Não vai dar certo também. Casamento exige valores e princípios. A gente precisa desenvolver isso. Se a gente se casou com uma pessoa que não tem valores e princípios, a gente precisa ajudá-la a desenvolver valores e princípios. A gente precisa trazer valores e princípios para dentro do casamento. Casamento que as pessoas não têm valores e princípios e que não temem a Deus, as consequências serão traição, divórcio. Infelizmente, pessoas que não têm valores e princípios acabam cedendo à traição. E consequência, divórcio e separação. Então, valores e princípios é muito importante para dentro de um casamento. Se a gente não tem, a gente precisa desenvolver em prol do casamento. A gente tem que ter foco, casamento. O casamento tem exigências comportamentais dos parceiros. O que faz um casamento dar certo são comportamentos. Outras respostas. Porque há disputa e a falta de respeito entre homem e mulher. Isso a gente já falou aqui agora, né? Não existe casamento sem respeito, né? Essa questão de disputa a gente também falou, né? Que essas briguinhas, né? Essa guerra fria que há dentro do casal. Falta de empatia. Gente, isso também destrói casamento. Porque se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, entender os sonhos do outro, os desejos do outro, o propósito do outro, a missão do outro, o que você está fazendo no casamento? Se você não consegue compreender a dor do outro, as necessidades do outro, você não está pronto para um casamento. Casamento é empatia. Casamento é se colocar no lugar do outro. O tempo todo. A gente só consegue ser fiel dentro de um casamento quando a gente tem empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente não deseja para o outro aquilo que a gente não deseja para a gente. Quem aqui deseja ser traído? Ninguém. Ninguém deseja ser traído. É o medo de todo mundo, é a traição. E aí, por que a gente vai trair então? Não tem empatia, né? E como que o casamento vai dar certo se não há empatia? Porque o homem não é bíblico e a mulher deixou de ser sábia de edificar a casa, né? Eu concordo também. Mas o homem não deixou de ser bíblico? Existem muitos homens que lêem a palavra, que é bíblico, e mesmo assim tem comportamentos que destroem. Então, a gente precisa entender um pouco também desse contexto, que era o que não é bíblico, né? A gente tem que buscar ser semelhante a Deus, e é isso que faz a gente se tornar uma pessoa cristã, né? Ser cristão é se tornar semelhante a Deus. É isso. Ser cristão é isso. Para mim é isso. Não é questão de religião, mas sim de comportamentos semelhantes a Deus e que agrada a Deus, né? Tanto da parte do homem quanto da mulher. Um outro comentário aqui, orgulho, né? Gente, orgulho destrói relacionamento. Onde tem orgulho não existe relacionamento. Por que não existe relacionamento? Porque o orgulho, gente, ele acaba com o relacionamento. O orgulho não permite você reconhecer erros. O orgulho não permite você pedir perdão. O orgulho faz você ficar brigado com uma pessoa 5, 10, 15, 20 dias. O orgulho faz você negar intimidade. Muitas mulheres não dão prazer para o homem por causa do orgulho. Orgulho. Muitos homens rejeitam, ignoram mulher por causa de orgulho. Muitos homens traem por causa do orgulho. Minha mulher não fez isso, eu vou procurar na rua. Orgulho, gente. E como vamos ser fiel dentro de um relacionamento, ser feliz dentro de um relacionamento? Como que um relacionamento vai existir onde existe orgulho? Onde existe orgulho, relacionamento enfraquece. O orgulho, ele enfraquece até um ser humano, imagina um casamento. Orgulho é destruidor. Orgulho é literalmente do capeta. Orgulho é literalmente do inimigo. Orgulho pertence ao inimigo. Orgulho, mentira, vaidades, ego, isso é do inimigo. Isso não combina com casamento. Casamento é humildade, é amor, é acolhimento. E se você deseja viver um casamento gostoso, super indico o guia Traição Zero, onde você terá acesso a ferramentas para uma boa convivência a dois. Link na bio.